Olá, sexto ano, estamos aqui para a nossa aula de produção textual, ok? Então, na nossa aula de hoje, nós iremos corrigir a atividade que foi passada na aula passada, ok? Então, vocês vão ficar atentos à correção, beleza? Também o tio aí já recebeu, né, a pesquisa que vocês fizeram, beleza? Então, a gente vai corrigir o que ficou na atividade do livro e vamos ver o que é que vai ficar para casa, certo? Então, vamos lá para a nossa atividade, ok? Então, gente, o nosso material, né, aqui na unidade 7, capítulo 1, que a gente já está iniciando, já demos o pontapé na nossa parte final do nosso material. Então, aqui na unidade 7, capítulo 1, nós estamos estudando o relato pessoal, né? Então, nós sabemos e vimos e estudamos no vídeo da aula passada 10 características desse gênero textual, né? Em que a gente vai relatar o que aconteceu, um fato corriqueiro conosco, ou um fato muito importante que marcou nossas vidas, certo? Então, a gente vai relatar isso, né? Pode ser você relatar algo que aconteceu com alguém ou até mesmo com você. Então, por isso que esse relato pessoal, ele tem essa característica de ser um pouco pessoal, né? A questão da pessoalidade, porque você pode contar dentro desse relato algo que aconteceu com você ou com alguém próximo a você, né? Então, é um gênero que está dentro da modalidade oral, e escrita. Então, eu posso apenas em uma conversa, nós vimos isso também, né? Em apenas uma conversa, a gente falar o que aconteceu com a gente, né? Quando a gente tiver o nosso momento de encontro, eu acredito que vocês irão relatar, né, para os amigos de vocês o que vocês fizeram, né, durante esse período de isolamento social, sem ter vindo para o colégio, né? Muita gente já com saudade aí dos amigos ou até mesmo dos professores. Então, vocês devem ter esta característica, né, e utilizar esse relato pessoal no trato da fala, né? Então, a conversa, nós vamos dizer o que foi que aconteceu com vocês, ou na parte escrita, que é um gênero textual que também pode ser cobrado em provas, que pode ser utilizado aí, né, em uma produção, beleza? Porque é você contar realmente esse fato do cotidiano que aconteceu com você ou com mais alguém. Então, é um texto que o narrador pode estar em primeira pessoa, né, narrando os fatos do que aconteceu, colocar as suas emoções, as suas impressões, certo? É um gênero que está na característica narrativa descritiva, né, nessa tipologia, por ser uma produção de um relato, né? E os relatos também, eles servem como um registro histórico, né? Que os relatos, eles podem deixar registrado aquilo que aconteceu na história. Então, muitas coisas que a gente conhece na história, tanto do Brasil ou a história geral, a gente encontra através de relatos, né? Os diários deixados pelas pessoas importantes que construíram a nossa história, ok? Então, é um gênero que pode estar em blogs, em livros, né? No ambiente virtual, em revista, mas aqui o nosso material, ele trouxe, né, um trecho. Leia agora um trecho do início do livro de Isadora Faber, que em 2012 ficou conhecida em todo o país por criar uma página no Facebook em que relatava os problemas que enfrentava na escola pública que estudava. O relato foi publicado exatamente como a garota, então com 13 anos, escreveu. Portanto, é possível que haja algum desvio de modalidade formal da língua. Então, como a gente está pegando um texto, né, um relato pessoal de uma garota de 13 anos, então pode ser que a gente tenha aí no trato do texto, né, alguns errinhos de português, né, devido à escritura do texto, certo? Então, minha casa, vamos ver aí o que foi que ela escreveu. Minha casa fica na praia de Santinho, no norte da ilha, ao lado da Praia dos Ingleses. É a praia mais preservada da região norte de Florianópolis e tem uma faixa de areia bem grande, dunas, trilhas, inscrições rupestres e outras coisas. É um lugar bem simples, mas muito bonito. Até pouco tempo era basicamente uma praia de pescadores artesanais. Na safra da tainha, aqui tem peixe para todos os lados e é normal ver pessoas carregando os peixes pelas calçadas. O pessoal nativo come peixe de todas as maneiras, inclusive com pão.
Tenho que confessar que não gosto muito, sou mais chegada com um bom churrasco, que minha família tem o hábito de fazer nos finais de semana. Quando meus pais mudaram para a ilha, foram morar em Canasvieiras e em 2004 viemos morar no Santinho, mas em outra casa. Em 2008, nossa família conseguiu construir a casa própria, em que moramos hoje. Meu pai já estava querendo ir, isso fazia muitos anos. O terreno era bem localizado e a casa era no mesmo bairro em que já estávamos. E eu e minha irmã poderíamos continuar na mesma escola. Era em uma rua cheia de crianças da escola. Minha mãe já não precisava se preocupar muito, pois era pouco movimentada e eles já conheciam os vizinhos. E foi sempre muito bom morar aqui, quando eu era pequena, quando os dias de noite da escola. As crianças da vizinhança iam brincar na rua de esconde-esconde, pega-pega, stop com bola e várias outras coisas. E 2 vezes por semana fazíamos capoeira juntos. Então, gente, a gente está vendo que esse texto está cortado, né? O diário de classe de Isadora Faber, a gente está vendo que ela está explicando aí o local onde ela está narrando e descrevendo o local onde ela morava, né? Juntamente com seus pais, então os seus costumes e tudo mais. Beleza, então com base nesse texto, a gente percebe, né, o texto todo na pessoalidade, minha casa, meus pais, então tudo no trato da pessoalidade. Então, a gente vai aqui a nossa correção. Então, o que é que a nossa atividade ela vai mostrar? Primeira questão, vamos lá. Primeira, o que a garota relata no texto, hein? Ela descreve, né, as características do lugar onde vive e conta como foi o processo de mudança para lá, né? No primeiro parágrafo a gente vê que ela conta as características do local e no segundo parágrafo a gente percebe que ela vai explicar para a gente, contar para a gente como foi esse processo de mudança, certo? Segunda questão, que tipo de narrador conta os fatos, hein? Então, gente, os fatos são narrados pela própria garota. Então, os fatos são narrados por um narrador em primeira pessoa, que é, no caso, a própria garota. Terceira questão. Qual o tempo verbal predominante no primeiro parágrafo e por que ele foi usado, né? Então, no primeiro parágrafo, os verbos são usados predominantemente em quê? No presente, né? O narrador optou por esse tempo verbal por estar descrevendo características do ambiente que o ambiente ainda possui em um momento que o texto foi escrito, né? Então a gente percebe muito aqui, gente, vamos voltar no texto rapidinho, ó. Minha casa fica na praia de Santinho, no norte da ilha, ao lado da praia dos ingleses. Então a gente vê aí, ó, a praia mais preservada da região norte de Florianópolis. Então a gente percebe que a descrição aqui é toda no presente, né? Como essa característica ainda estivesse sendo utilizada, certo? Seguindo aqui, na quarta questão, em relação ao primeiro parágrafo, a predominância da narração ou da descrição? Gente, ele quer predominância. No primeiro parágrafo, a predominância da descrição, porque ela vai descrever, né, justamente como é que as pessoas de lá vivem, como é a ilha, né, qual é o lugar da casa dela. Então, predominantemente é a descrição. Não que, à medida que ela descreve, ela não narra, mas a gente percebe que os tons de descrição, eles são maiores do que mesmo na narração, né? Vamos ao texto, ó. Florianópolis tem uma faixa de areia bem grande, dunas, trilhas, inscrições rupestres e outras coisas. É um lugar bem simples, mais bonito, né? Até basicamente uma praia de pescadores artesanais. Então ela vai dizer ela vai descrever o que é que tem dentro desse local onde ela mora, certo? Quinta questão. No segundo parágrafo, que tipo de texto predomina? Aí a gente vai ter a predominância da narração, né? Porque ela vai contar como foi que a família dela chegou naquele local, né? Então, no primeiro é a descrição, no segundo é a narração, certo? Sexta questão.
Como era a vizinhança da garota, segundo as pistas do texto? Era uma vizinhança tranquila, pois as crianças poderiam brincar na rua. É justamente onde ela descreve aqui no finalzinho do texto, ó. Era uma rua bem cheia de crianças da escola, minha mãe já não precisava se preocupar muito, pois era pouco movimentado, então a gente já vê que a rua aí é bastante tranquila, certo? Referência a isso aí. Vamos lá. Era em uma rua cheia de crianças da escola, né? Pois era pouco movimentada e ela já conhecia os vizinhos, então é um local assim bem aconchegante, porque ela já conhece toda a vizinhança, né? Então, quando ela era pequena, ela brincava aqui de esconde-esconde, de pega-pega, né? Então, todas essas brincadeiras de criança. Então, por isso que na última questão aqui, a gente pode colocar, né, que era uma vizinhança tranquila pela descrição e pois as crianças podiam brincar na rua, certo? Essas foram as nossas atividades, né, referente ao texto. E agora a gente vai ver o que é que o nosso material traz de produção textual, certo? Então, vamos ficar atentos para a nossa proposta, certo? Essa atividadezinha vocês vão deixar aí ela no caderno, certo? Então, mas vamos ver o que é que vamos produzir esse texto. Vamos ver o que é que nosso material está pedindo, beleza? Então, vamos lá. Proposta de produção. Muitos relatos se baseiam em lembranças de dias divertidos, de uma viagem inesquecível, do encontro com uma pessoa querida, etc. Momentos especiais normalmente ficam guardados em nossa memória e podem também ficar registrados no meio de fotografias ou outros objetos que remetem a eles. Sua tarefa nessa produção de texto é escrever um relato pessoal. Olha aí, gente, vocês vão escrever um relato pessoal sobre algum acontecimento de sua vida. Então, vocês vão escolher um momento da vida de vocês que vocês acham interessante contar. Um aniversário, um passeio, ter conhecido algum amigo, alguma prima, algum primo, algum parente, né? Uma viagem que você fez, um passeio, né? Então, você vai contar algo da sua vida, que porém, você deverá possuir algo que remeta a esse momento. Se você tiver uma fotografia, um objeto que deverá ser apresentado para tu. Então, gente, vocês podem escrever o texto de vocês e colocar uma foto, né, do registro aí que vocês fizeram, mas quem não tiver uma fotografia, beleza, vocês podem escrever somente um texto. É o texto, né? Lembrando que o relato pessoal é um acontecimento da vida de vocês. Então, vocês vão deixar esse texto no caderno de vocês. Não precisa enviar, mais uma vez, não precisa enviar. Vocês vão deixar esse texto no caderno de vocês, ok? Para escrever o relato, né, vocês podem seguir aí algumas dicas que o material de vocês vai trazer, né? Selecione o momento que você deseja relatar, ok? O resgate de lembranças de acontecimentos marcantes, né? Selecione aí uma fotografia ou um objeto, ok? Para vocês colocar lá. Faça o relato descrevendo os ambientes, as pessoas, certo? Que vocês poderão colocar lá, né? Explica o motivo dessa pessoa ser especial, ok? Para vocês poderem estar escrevendo esse texto, né? Como vai ser algo que é escrito justamente, né, com vocês, então a utilização da primeira pessoa a primeira pessoa do discurso, então né? Eu viajei, eu passei, eu conheci. Vocês vão criar um título interessante para o relato de vocês, né? E depois vocês vão escrever esse texto aí, tendo uma preocupaçãozinha toda especial com esse texto, com referência aí a parte gramatical, certo? Então, na nossa atividade de casa vai ficar essa produçãozinha do relato pessoal, ok? Então, sexto ano, essa foi a nossa aula de hoje. A gente fez correção da atividade e vimos a proposta que está sendo colocada aí, que vocês façam esse texto sobre o relato pessoal, faz aí no caderno, bem legal. Lembrando que não vai precisar enviar esta atividade, ok? Então, até a nossa próxima aula, beleza?